Nesta edição do Troféu Mariatel Rotax 2012, vamos até ao Cartódromo de Fátima acompanhar a jornada inaugural do troféu, organizado pelo Corridas e Companhia, e assistir à espetacular luta pela vitória nas categorias Júnior, Max e DD2. O Cartódromo de Fátima foi palco da prova de estreia do Mariatel Rotax 2012. Depois de Viana do Castelo ter acolhido o Rotax Winter Series, a organização do mais prestigiado torneio nacional de karting viajou para Fátima para o arranque de uma nova temporada do troféu Mariatel Rotax. Muitas eram as novidades em torno deste troféu. A maior das quais, no aspecto técnico, o sorteio de motores e carburadores para todas as categorias, com exceção da DD2. Mas que é uma realidade, poderia acontecer. Isto foi um pouco também pela percepção que tivemos o ano passado no contacto com as várias equipas, pilotos, patrocinadores, todas as partes envolvidas no troféu de 2011, que havia alguma desigualdade em termos de motores. Nós também concordamos com ela, porque de facto reconhecemos esse problema, e para evitar tudo isso e evitar que eventualmente pilotos com mais possibilidades económicas do que outros pudessem ter acesso a material, enfim, preparado de Inglaterra e tudo isso, que era de onde provinham algumas suspeitas de motores melhores, mais bem preparados, digamos assim, optamos este ano por fazer um investimento grande da nossa parte, mas permitindo assim que todos os pilotos tenham uma igualdade em termos, digamos, de material, que lhes permita lutar de igual para igual, sem estarem preocupados que um terá um motor melhor do que o outro. Enfim, todas essas circunstâncias são agora revistas e, portanto, todos têm acesso aos mesmos motores em cada uma das corridas. O sorteio é feito prova a prova, portanto, calha em sorte o motor, que nós já na capa a capa, na corridas, procuramos nivelá-los, quer ao nível de cilindros, quer ao nível de carburação, que também a carburação é igual para todos os pilotos mediante as suas diferentes categorias, e assim esperamos que, pelo menos em termos de material, seja, enfim, assegurada uma igualdade que permita depois em pista, assim, o piloto, face aos seus dotes de melhor ou menor pilotagem, fazer a diferença. Ele juntamente, obviamente, com a equipa de mecânicos, porque aqui depois o setup do chassi vai, enfim, privilegiar uma melhor performance do piloto em pista ou não, não é? Eu sei que há só uma classe que não é feito o sorteio. Queres explicar a razão? Prende-se um pouco também com o facto de nós sabemos que na DD2 não há uma eventual desigualdade entre os motores, mas já este ano também já fomos, enfim, são dados que no próximo ano poderá eventualmente ser o próximo passo. Também na DD2 procurarmos fazer motores por sorteio. Ainda estamos a ponderar, porque de facto não reconhecemos na DD2 um nível de desigualdade que seja, enfim, que ponha em causa a performance dos pilotos face a outros, só por terem um motor melhor do que o outro. No entanto, não descartamos a hipótese de no próximo ano, em 2013, podermos também abranger a DD2 com esta novidade em termos de motores sorteados prova a prova. Já no plano desportivo, cada prova do troféu passou a ser constituída por duas corridas, Final 1 e Final 2. E para as contas finais do troféu, contam os 7 melhores resultados obtidos nas 8 corridas que compõem a temporada de 2012 do Mariatel Rotax. Assim, em cada prova, o vencedor é o piloto que somar mais pontos nas duas corridas, mas em caso de empate, o desempate faz pelo tempo dos treinos. A prova inaugural do troféu Mariatel Rotax, aqui no Cartódromo de Fátima, marcaram presença cerca de meia centena de pilotos, distribuídos pelas categorias de iniciação, micro, júnior, max e DD2. E daqui a pouco não perca as fortes emoções da categoria júnior. Agora olhamos para os mais novos e para a categoria de iniciação, que contou com a participação de 3 pilotos.
Estes pilotos de palmo e meio não deixam créditos por mãos alheias e mostram como se faz aos mais velhos. Sim, porque a corrida só termina na bandeira de xadrez. Miguel Teixeira, de 6 anos de idade, é um dos pilotos presentes nesta categoria e ele sabe muito bem o que quer. Agora fiquei em primeiro lugar. Tenho asas nos pés, tenho asas, ei, tenho bolas nos pés e salto, ei, Eu chamo Miguel e ando errado. Olha, e tu gostas muito de andar de carro? Gosto. Porque é muito fixe. fecho os olhos e aí vou, já não estou. E os teus adversários, os outros meninos na pista, são muito difíceis de ultrapassar? Sim, são muito difíceis. São? Mas tu consegues. O que é que tu gostas mais? É de acelerar? De acelerar. O que é que dizem os teus amigos lá na escola? Dizem que sou fixe. Asas nos pés, tenho asas, ei, tenho bolas. Na primeira final da categoria, Luís Alves não deu qualquer hipótese aos seus jovens adversários e dominou por completo. Na segunda corrida do dia, esteve em destaque Duarte Ferreira, largou melhor, andou na frente durante grande parte das 5 voltas a este traçado de Fátima. Contudo, Luís Alves aproveitou, já perto do final, para ultrapassar o líder. E um toque aqui entre Duarte Ferreira e Miguel Teixeira acabou por deixar Luís Alves isolado no comando da corrida. Desta forma, Luís Alves venceu as 2 provas, acabou por alcançar o primeiro lugar do pódio nesta primeira prova do Mariatel Rotax 2012, com Miguel Teixeira no segundo lugar e Duarte Ferreira na terceira posição do pódio. Como é que foi a tua corrida hoje? Tu ganhaste? Gostei de andar de carta e fiquei em primeiro lugar. Estava em segundo, agora passei para o primeiro. Muito bem. Nas corridas destinadas à categoria micro participaram nesta prova inaugural do troféu Mariatel Rotax uma mão cheia de pilotos. E antes de olharmos para as 2 corridas, fomos aqui saber o que motiva este jovem piloto, António Correia. É uma sensação boa, é um orgulho que eu tenho e gosto de ver. Olha, e o que é que te trouxe para a corrida de karting? O que é que te motivou? Meu pai, É? ele era piloto e eu comecei a apanhar os pés dele. Mostrando que possui sangue na guelga, Rodrigo Ferreira dominou por completo a jornada da micro aqui em Fátima. Logo de início, o jovem piloto que tão boa conta já tinha dado em Viana do Castelo, durante a prova da Rotax Winter Series e também na abertura do Campeonato Nacional, prova que se realizou em Braga, revelou aqui a sua determinação ao conseguir uma vantagem confortável para os pilotos que vinham atrás dele. Rodrigo Ferreira dominou por completo a primeira final do dia e deixou a luta pelo segundo lugar entregue aos pilotos da Tony Kart Portugal. Eram eles André Quaresma e Gonçalo Salvador. Destaque também nesta primeira final para António Correia, que não chegou a terminar a prova. Na segunda final repetiu-se o filme com Rodrigo Ferreira a dominar e a relegar para a segunda posição António Correia, que se foi defendendo dos ataques de André Quaresma, piloto que acabou na terceira posição. Parti em primeiro lugar, dei uma ultrapassagem ao último, correu bem. Este é o momento da festa do pódio com os jovens pilotos da categoria micro.
Com estes resultados, Rodrigo Ferreira lidera agora a classificação geral com 70 pontos, enquanto André Quaresma é segundo com um total de 65 e António Correia fecha o pódio com 63 pontos à geral. Já a seguir assiste a uma das mais empolgantes categorias do troféu Mariatel Rotax 2012, a categoria Júnior. Na classe destinada aos pilotos júniores, alinharam à partida para esta prova de Fátima uma dezena de pilotos que proporcionaram aqui ao público presente um verdadeiro espetáculo de emoção. Logo na primeira corrida, Johan Sousa, Henrique Batista e também ali vai Manuel Falcão a disputarem a vitória até à última curva com o piloto da e-kart Competition, Johan Sousa, a mostrar que atravessa um bom momento ao bater toda a concorrência, revelando aqui que se está a adaptar bem e da melhor maneira à nova categoria onde está a correr. O jovem piloto do entroncamento revelou em Fátima que os problemas de carburador que o impediram de andar mais rápido na Rotax Winter Series, em Viana do Castelo, já estão ultrapassados. Se a primeira final da categoria foi uma prova interessante, a segunda foi de longe ainda mais empolgante de seguir. Logo após a largada, cedo se percebeu que muito dificilmente o vencedor se teria conhecido nas primeiras das 20 voltas ao traçado. Assim, após a largada, gerou-se confusão nas primeiras curvas, com Bruno Borlido a ser o mais penalizado ao ficar fora de pista. Aqui o momento em que o jovem piloto de Viana do Castelo mostra o seu descontentamento por não ter conseguido em Fátima repetir o bom desempenho revelado uma semana antes na abertura do Campeonato Nacional. Com Borlido de fora, a luta agora centrava-se entre Henrique Batista, Nuno Sousa, João Amaral e Manuel Falcão. O público prestava atenção a estes pilotos. Com o passar das voltas, Batista conseguiu alcançar uma vantagem que lhe permitiu manter controlada a distância para os seus adversários. Enquanto isso, Nuno Sousa e João Amaral mantinham acesa a luta pela segunda posição. Uma nota ainda para a penalização imposta a João Amaral nesta segunda corrida. Apesar de ter terminado na terceira posição, João Amaral acabou por ser relegado para o quarto lugar, depois de ter visto a organização atribuir-lhe uma penalização de 5 segundos devido a um toque na largada da final 2. Foi uma corrida do início até ao fim, da primeira volta até a 20ª. Foi uma luta, não esperava ser assim tão forte, mas esperava ser competitivo, mas nunca imaginei que fosse até a última volta. Foi realmente incrível. Correu bem e agora daqui para a frente, como é que é? Aqui para a frente é continuar sempre o mesmo, é continuar sempre a fazer as mesmas provas, treinar muito para conseguir voltar a ser campeão aqui nacional. Contas feitas, Henrique Batista subiu ao lugar mais alto do pódio, enquanto Johan Sousa, que acabou na segunda manga na quinta posição, foi segundo à geral. Nuno Sousa foi terceiro na classificação final desta primeira prova do troféu Mariatel Rotax. Destaque ainda para Bruna Leitão, a única piloto feminina nesta categoria júnior. Revelou aqui um andamento surpreendente ao terminar a primeira final em 9º lugar e na segunda final na 6ª posição. Com este resultado, Bruna Leitão é líder do setor feminino. Estava à espera de mais, mas até larguei bem, mas depois tive ali um azarzito e depois não consegui recuperar. Foi muito difícil. É uma das classes rainhas do troféu Mariatel Rotax, com um pelotão composto por 16 pilotos
A categoria Max continua a revelar-se uma das classes mais emotivas do karting nacional. E aqui no Kartódromo de Fátima, pilotos e máquinas voltaram a estar em bom nível com duas provas bastante competitivas. Logo nos treinos se percebeu que Pedro Paixão tinha um motor bem adaptado ao chassi Intrépid, que iria dar muita luta ao piloto da Mariatel Competição, João Correia, que vinha de dois grandes resultados, com a vitória na Rotax Winter Series em Viana do Castelo e também ao assumir a liderança do Campeonato Nacional em Braga após a realização da primeira etapa no circuito Vasco Samaio. Aqui em Fátima, João Correia conheceu grandes dificuldades para conseguir um conjunto equilibrado que servisse para acompanhar o andamento de Pedro Paixão. E antes da primeira final, temos aqui o briefing e as indicações dadas pelo diretor de prova. Vamos dar início à primeira corrida do dia. Só recapitular, reforçar um bocadinho algumas ideias que falamos já ontem no briefing. Em primeiro lugar, quem são os dois primeiros? São vocês os dois. O primeiro, és tu. A responsabilidade da velocidade da partida é tua, ok? Tu não o podes ultrapassar, como sabes, e tu vais fazer a partida numa velocidade lenta, ok? Tens a garantia de que ele não te vai ultrapassar. Vamos fazer como fizemos ao longo da época passada e fizemos no Winter Series, 2 voltas de lançamento, ok? Sendo que a primeira é uma volta mais à vontade, a segunda será uma volta de formação propriamente dita, que deve ser feita já a uma velocidade mais moderada e devem formar no final da reta, ok? Certo? Entendido? Alguma dúvida? Indicações dadas, vamos à primeira final. Pedro Paixão confirmou as expectativas reveladas no treino, manteve aqui um ritmo forte logo desde o início. Alegou para o segundo lugar Francisco Mora, enquanto Jorge Amaral andava aqui no terceiro lugar ao final das 20 voltas a este traçado de Fátima. Já João Correia ocupava a 4ª posição. Na segunda final, mais uma forte largada de Pedro Paixão, que cedo deu a entender que queria vencer mais uma corrida. O piloto aqui da Madeira a não facilitar a vida à concorrência. Nos lugares secundários a luta era entre Francisco Mora, Jorge Amaral e João Correia. Mantinham aqui uma luta bastante acesa pelo segundo lugar, com Mora a acabar por levar a melhor. Jorge Amaral acabou por ter de se contentar com a terceira posição após uma intensa luta pelo piloto da Mariatel Competição. Apesar de Jorge Amaral ter sido terceiro classificado nas 2 finais, o piloto de Santa Maria da Feira acabou por ver no final da prova todo o seu esforço debelado, já que após as verificações técnicas foi detectada a falta de uma pequena peça na embreagem do kart, uma falha cuja consequência acabou por ser a desclassificação ditada pelo Colégio de Comissários. Com esta penalização acabou por beneficiar João Correia, que desta forma subiu ao terceiro lugar do pódio, atrás de Francisco Mora e de Pedro Paixão. Parece que sim, teve uma boa estreia do troféu e espero continuar forte para o resto do campeonato. A prova mais importante desta jornada do Troféu Rotax Mariatel foi a desta categoria, a DD2, que contou com uma grelha composta por 12 pilotos, um número interessante de participantes, que proporcionaram aqui ao longo das 2 corridas lutas bastante emotivas pelos lugares da frente na classificação. Destaque aqui para a presença do piloto angolano Léo Serrão, um jovem promissor que competiu pela primeira vez em Portugal com o objetivo de ganhar mais ritmo competitivo. É uma pista boa, muito difícil de conduzir. A primeira vez que estou a conduzir em um kartódromo, primeira vez em Portugal, estou a gostar muito, é bom. É uma experiência positiva. Qual é o objetivo desta experiência? O objetivo desta experiência é vir para aqui para aprender como é que se faz, para poder levar um bocado de experiência para Angola. E como é que é o karting em Angola? O karting em Angola está numa fase de iniciação ainda, estamos a criar condições para melhorar, estamos
um pouco abaixo da forma. Com o aliciante extra da presença aqui de um piloto angolano, nos treinos de sábado, cedo se percebeu que Eduardo e Ricardo Leitão estavam muito rápidos face aos seus opositores e que Eduardo Leitão pretendia repetir a vitória que alcançou em Viana do Castelo na Rotax Winter Series. Entre os seus opositores estava Frederico Duarte, da Icard Competition, e Paulo Moreira, da Mariatel Competições, que mostravam um andamento capaz de importunar os pilotos da Primus Racing. Aliás, Paulo Moreira estreava em Fátima um chassi da Cosmic, que boas indicações lhe transmitiu logo a partir da sessão de treinos livres e também nos treinos cronometrados. Assim, com os dados lançados para a primeira final, Eduardo Leitão saiu da pole position e cedo revelou estar mais rápido que todos os seus opositores. Alcançou mesmo a volta mais rápida, com um tempo de 45 segundos e 8. Já na luta pelo segundo lugar, Ricardo Leitão, Frederico Duarte e Paulo Moreira revelavam-se verdadeiros guerreiros do asfalto, muito rápidos, com uma condução aqui bastante sólida, a proporcionarem aqui também um bom espetáculo, com a alternância de posições constantes ao longo das 20 voltas a este traçado do Cartódromo de Fátima. Já Léo Serrão terminou esta primeira final na 8ª posição, a 21 segundos e 32 do vencedor. A segunda final foi ainda mais animada. Os pilotos da Primus Racing, desde a primeira bandeirada da largada, que mostravam que queriam vencer nesta prova de abertura do troféu Mariatel Rotax, e que o ímpeto de Ricardo Leitão quase que acabava com as aspirações do seu irmão Eduardo, que queria repetir a vitória de Viana do Castelo. Aqui um toque entre os dois pilotos deixou Eduardo Leitão com alguns problemas de direção e o piloto acabou por ser obrigado a uma condução mais acutilante para conseguir defender o primeiro lugar. Já Ricardo Leitão repetiu o segundo lugar da primeira prova, enquanto Frederico Duarte era terceiro. Por seu lado, Paulo Moreira, da Mariatel Competições, foi obrigado a desistir à 11ª volta, com problemas na caixa de velocidades do seu carro. Bastante a oposição do meu irmão e do Frederico Duarte também. Infelizmente, um dos nossos grandes adversários, Pedro Paixão, não conseguiu alinhar para a primeira e para a segunda manga. Teve azar, mas tive um grande apoio da minha equipa Cabo do Mundo e do meu mecânico João Pinto, que me ajudaram a alcançar esta primeira vitória importante no campeonato. Contas feitas, Eduardo Leitão assumiu a liderança do troféu Mariatel Rotax 2012, com um total de 70 pontos, seguido do seu irmão Ricardo, que soma 66 pontos. Já Frederico Duarte é terceiro, com 64 pontos. Na subcategoria DD2 Master, o regressado Carlos Machado voltou à competição, cheio de garra, e bateu toda a concorrência. O piloto do Porto esteve em bom plano. Não se notou aqui a sua ausência durante um bom par de anos das corridas. Carlos Machado foi sétimo na final 1, atrás do seu mais direto rival na DD2 Master, Pedro Loures. E na final 2 acabou no quarto lugar, aproveitando da melhor maneira os problemas com o acelerador verificados no kart de Pedro Loures e que por várias vezes quase o fizeram sair de pista. Já Miguel Moura fechou o pódio na DD2 Master. A nível físico foi bastante mal, que eu já há 3 anos estou ausente dos kartings, mas no fundo foi um regresso bom. Mais um regresso em cheio. Estava à espera de uma DD2 Master tão competitiva, mesmo a DD2? Sim, porque eu tenho acompanhado e o ano passado já estava competitivo e eu penso que este ano ainda vai estar mais. E qual vai ser os objetivos do Carlos para esta temporada aqui no troféu? Chegar ao Mundial a Portimão. Para já começou bem? Para já comecei da melhor maneira. A próxima prova do troféu Mariatel Rotax 2012 está agora marcada para o Cartódromo de Palmela, a 10 de junho. Até lá!